Muito bem, gente. Vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez em 1º livro de Crônicas, capítulo 21. 1º Crônicas 21. Vamos terminar a leitura a partir do versículo 18 até o 25. 1º livro de Crônicas, capítulo 21, do 18 ao 25. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira, na terra de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a, ó rei, meu senhor, tome-a para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que eu lhe dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Eu dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, a qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco neste momento. O Senhor que deseja falar conosco sobre a entrega do nosso coração, o momento em que o nosso coração precisa se entregar a Ti. Ensina-nos por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Passa para mim, por favor. Olha que bonitinha essa foto. Vocês estão enxergando bem? Isso aqui acontece nas Filipinas. São os 3 cachorrinhos pedindo esmolas. O governo da Filipinas está lutando contra a intenção desses pedintes, que ficam às vezes nas cidades turísticas. Estão tentando. Aí o que os donos fizeram? Pegaram seus cachorros, colocaram assim em pontos estratégicos e os vestiram, e os colocaram numa situação para que eles peçam esmolas em favor dos seus donos. Já ouviram falar daquele ditado: pedir esmolas com o chapéu dos outros? É exatamente isso aqui, ó. Pedir esmolas com o chapéu dos outros significa, é uma expressão meio popular, pejorativa, para dizer que a gente consegue admiração de um fato por causa de algo que nem me pertence, por causa de um terceiro. Eu ganho algo em meu favor por causa da ação do outro. Ele faz, mas quem recebe os louros sou eu. Seria mais ou menos assim. Qualquer semelhança é mera coincidência. Imagine que algumas pessoas resolvessem fazer um baita café da manhã para a igreja. Igreja toda. Aí, 4, 5, 6 rapazes vão lá para o EPEC, fazem o café da manhã. Quando o café está terminando de ficar pronto, antes que o café seja aberto, uma pessoa aparece junto com a equipe da cozinha e diz assim: gente, vamos tirar foto. Aí junta os 6 da cozinha. Aí essa pessoa que vai tirar foto coloca um avental, vai lá, abraça todo mundo, aí vem alguém e tira a foto. Tirou a foto. No futuro, quando alguém pegar essa foto, vai olhar a pessoa lá. Nossa, olha aqui, tal pessoa trabalhou, ajudou, está de avental, quem diria? Rapaz, mas olha, nesse café ajudou. Mas ele não fez nada, ele só tirou a foto.
literalmente, pediu esmolas com o chapéu dos outros. Está claro? Sim ou não? Ok. Eu estou dizendo isso porque nós estamos diante de um texto cujo homem estava cometendo uma falta gravíssima diante de Deus. Deus havia dado a Davi, como eu expliquei, uma série de vitórias, uma série de conquistas, uma série de ganhos sobre outras nações. E ao invés de Davi devotar essas vitórias a Deus, honrar o nome de Deus, reconhecer que era Deus que lutava por meio dele, Davi começou a ter seu coração inflado, soberbo, grandioso, porque ele achou que o treinamento que ele dava, que o feito que ele tinha, porque como ele era um bom comandante, por conta das coisas dele, o povo estava indo bem. Literalmente, Davi pedia esmolas com o chapéu de Deus. Deus lhe concedia vitória e ele achava que era ele próprio o dono dessas vitórias. Com o passar do tempo, nós lemos, 1 Crônicas capítulo 21, está escrito que Satanás sugeriu no coração de Davi, no ouvido de Davi, para ele fazer o censo de Israel. Para que ele pudesse dizer, apesar de poucos, nós ganhamos muito. Apesar de fracos e pequenos, nós somos muito bons. Então Davi vai e faz um censo. Conta o número de homens capazes de irem à guerra. O seu comandante, o seu general Joabe diz assim: Senhor rei, não faça isso. Joabe percebeu a maquinação do inimigo. Mas Davi não ouviu. Fez contar mesmo assim. E Deus, quando viu que Davi estava fazendo, resolveu tratar a falta de maturidade do rei Davi. Decidiu tratar esse coração orgulhoso, esse coração soberbo. Deus decidiu corrigir o rei Davi. Mas a correção do Senhor, a correção de Deus foi tão forte, foi tão oportuna, apertou tanto o rei Davi, que ele próprio, de princípio, viu a consequência e se arrependeu. A dor foi tamanha que ele se arrependeu amargamente, pediu a Deus que amenizasse as consequências das suas atitudes. Deus ouviu a sua prece e disse: muito bem, Davi, vou amenizar, mas eu quero que você faça um sacrifício. E Davi foi à eira de Ornã, a eira é o campo, ao terreno de Ornã. Ornã era o nome do rapaz, né? Ornã era de outra nacionalidade, ele era jebuseu, não era israelita. Quando ele vai chegando ao terreno de Ornã, Ornã vê Davi, vê o anjo do Senhor atrás, ele se prostra e ele diz: a que lhe devo tamanha honra, o Senhor aqui hoje, Senhor rei. Eu preciso comprar a sua terra, ou pelo menos um pedaço dela, para oferecer ao Senhor uma oferta. E eu não posso fazer isso, a não ser aqui, que foi onde Deus mandou que eu aqui fizesse. Então tranquilo, se o Senhor quer a minha terra, o Senhor a tem, me dá o seu preço. Não, eu não só vou dar a terra para o Senhor, como eu vou dar também o trigo para o Senhor fazer os manjares, eu vou dar os bois para o Senhor sacrificar, eu lhes dou tudo. E Davi diz assim: não, Ornã, eu não posso pedir esmola com o seu chapéu. Eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Davi aprendeu a lição. E diante da vida de Davi, nós vamos pensar sobre o seguinte tema hoje. Diante do Senhor, meus irmãos, toda entrega tem o seu preço. E a primeira coisa que eu quero destacar é que ter o seu preço significa assumir as consequências dos nossos erros. Diante do Senhor, toda entrega tem o seu preço. E isso significa assumir as consequências do nosso erro. Eu vou precisar muito que você mantenha a sua Bíblia aberta. No versículo 17 do capítulo 21 de 1 Crônicas, Davi reconhece quando diz:
quando ele vê as consequências, quando ele vê o povo sofrendo, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, versículo 17, não sou eu que disse que se contasse o povo, não fui eu que fiz isso, fui eu quem pequei, eu que fiz muito mal. Porém, o que estas ovelhas fizeram? O que estas pessoas fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, mas não castiga este povo. É um pedido de Davi. Ele estava aprendendo a lição, porque, como eu disse, ele resolveu fazer o censo, ele resolveu contar, ele resolveu pegar a situação para se vangloriar, ele decidiu isso. E quando Deus o corrigiu, Davi foi disposto. Versículo 8 do capítulo 21, diz que ele estava disposto a pedir perdão. Ele disse: olha, Senhor, eu muito pequei, eu cometi uma iniquidade, eu fiz de maneira louca, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Acho que é assim que a gente fica quando a gente cai na real, não é? Quando a gente apronta e cai em si, é assim que a gente fica: meu Deus, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu fiz uma loucura, um impropério. Mas agora, Senhor Davi, membros da primeira igreja, visitantes, todos nós somos desafiados a receber as consequências das nossas más atitudes. E com o rei Davi não foi diferente. Escolha uma consequência entre as três. O profeta do Senhor disse a Davi: primeira consequência, 3 anos de fome sobre Israel. Só para eu saber, deixa eu ver se vocês estão entendendo bem. Se houvesse 3 anos de fome, quem sofreria? O povo ou o rei? Quem? Povo. Porque é assim que acontece em Brasília, né? A gente passa fome, mas eles estão sempre bem, né? Não é diferente. A consequência viria sobre o povo. Segunda consequência, a segunda opção que Deus dá: seus exércitos vai começar a perder toda a guerra por 3 meses. 3 anos de fome ou 3 anos de perda. Só que tem um agravante: no dia que seus exércitos perderem, os teus inimigos chegarão até você. Quem é que vai receber a consequência? O povo ou Davi? Quem? Davi ou o povo? Os dois. O povo merece a correção e Davi receberia a correção. 3 anos de fome ou 3 meses perdendo todas as guerras. Ou ainda, o Senhor Deus dá a opção: 3 dias de peste. Peste. A espada do Senhor será levantada contra Israel e muita gente vai morrer. Quem é que sofre? O povo ou Davi com a peste? O povo. Das 3 consequências, qual é a única que faria Davi perder? A segunda, aquela que faria o exército dele perder e os inimigos chegarem até ele. Se Davi tivesse aprendido a lição nesse momento, ele poderia pensar assim: bom, a primeira o povo sofre 3 anos. Na segunda eu sofro 3 meses. Na terceira o povo sofre 3 dias. Qual é que ele escolheu? O povo sofrendo 3 dias. O que era de se esperar? Uma pessoa arrependida vai dizer: não, quem errou fui eu. Que caia sobre mim as consequências. Mas não foi isso que Davi fez. Davi escolheu a menor das consequências para o povo pagar. Às vezes a gente não fica sabendo dos erros dos heróis da fé, não é? Olha aqui Davi errando, mais uma vez. Muito bem. Primeiro dia de peste, segundo dia de peste, terceiro dia de peste. No terceiro dia, Davi vê Israel e a Jerusalém destruída. 70.000 homens, fora mulheres e crianças. Por baixo, 200.000 pessoas sofrendo. E aí Davi disse assim: ô Senhor. Aí a fala dele agora, ele se arrepende. E ele disse: Senhor, não sou eu que errei? Não fui eu que mandei contar os exércitos? Por que esse povo está sofrendo? Por que essas ovelhas estão sofrendo? Senhor, eu errei. Cai agora a tua mão sobre mim. Agora mudou o discurso.
Agora mudou. 3 dias depois, Davi olhando as consequências, vendo o povo sofrendo, o coração de pastor dele falou mais alto agora. Ele se arrependeu. Meus irmãos, o coração do ser humano, de cada um de nós é assim. É um coração que procura não se responsabilizar pelas suas atitudes, pela consequência das suas más atitudes. Mas nós estamos falando este mês de entrega. Entregar-se a Deus é permitir que Deus nos corrija. Entregar-se a Deus é usufruir da dor, do processo pedagógico com a qual nós lidamos na maioria das vezes quando somos corrigidos. Eu sei que correção é dolorosa, eu sei disso, mas é sendo corrigido que o coração alcança excelentes frutos. É sendo corrigido, é sofrendo que a nossa dor vai inevitavelmente pintar o nosso caráter. É sofrendo que nós vamos nos arrepender. E é nos arrependendo que o nosso coração passa por um processo de mudança. Aquele processo que nos faz nos parecer muito mais com Cristo. É nesse sentido que em Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, não desmaie, não desfavoreça, não desista de ser reprovado pelo Senhor, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, o Senhor açoita aquele a quem o recebe. É por isso que Provérbios capítulo 3 fala da mesma forma: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te canses de receber a repreensão. O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai a seu filho, o filho a quem ele quer bem. Davi estava se entregando a Deus, usufruindo agora da correção que Deus tinha sobre ele. Embora nós sejamos humanos, meus irmãos, embora nós tomemos decisões erradas por vezes, não é? Nós falamos o que não devemos, reagimos como não devemos, né? Agimos de maneira equivocada. Aqueles que são mais explosivos saem fazendo coisas que não devem, depois olha para trás e diz assim: meu Deus, o que eu fui fazer? Falam, brigam, expressam, explodem. E aqueles que são mais quietinhos, né, não fazem nada disso, mas no coração sente vontade de fazer isso. Quando não agem na surdina, agem debaixo dos panos, sem que ninguém note, mas está aprontando igual. Não importa, nós somos humanos, nós sabemos que somos capazes disso. Mas eu quero destacar para vocês hoje o seguinte: quando nós nos entregamos a Deus, nós aprendemos a desejar o processo de correção do Senhor. O Salmo 14 diz que a estes que inclusive faz as coisas escondidas, do alto o Senhor vê, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, e do céu o Senhor nos corrige. Você quer viver uma vida de entrega ao Senhor? Entregue-se à disciplina, entregue-se à correção, entregue-se à privação, entregue-se ao sofrimento. Não é bom, ninguém gosta, mas faz parte do cuidado maravilhoso desse Senhor que nós amamos e que nós servimos. Diante do Senhor, toda entrega tem o seu preço. Isso significa, em primeiro lugar, assumir as consequências dos seus erros. Em segundo lugar, isso significa se comprometer com o custo da sua espiritualidade. O texto continua, Davi se arrepende, ele ora: Senhor, caia sobre mim as consequências. Então, depois de compreender o seu erro e de assumi-lo, ele pede perdão a Deus, ele roga perdão a Deus e pede para receber as consequências da sua atitude. Então Deus vai dar uma orientação bem específica para Davi. Versículo 18. Vai até a terra de Ornã, e lá você vai edificar um altar ao Senhor. Você vai oferecer uma oferta ao Senhor. Ao chegar na terra de Ornã, Ornã estava trabalhando com seus filhos. O texto inclusive diz o que ele estava fazendo. Você reparou? Depois do versículo 18, 19,
20, estava dizendo o que ele estava fazendo no campo dele. Ele estava debulhando trigo, preparando trigo, não é? Estava ele e os seus filhos, juntos, trabalhando. Quando os filhos e ele, Ornã, vem o anjo do Senhor ao lado de Davi, os filhos se escondem, vão todo mundo para dentro de casa. Fica só o pai, Ornã, do lado de fora. Ele se aproxima, versículo 22, ele se prostra, pergunta a Davi, o que o senhor precisa? Davi responde, me dá sua terra, eu preciso muito edificar ao Senhor aqui um altar. Quanto me custa? A resposta de Ornã, para mim, sinceramente, é um desafio. Eu acho que é para cada um de nós. A resposta dele foi, Senhor, se é para Deus, eu a dou gratuitamente. Olha o versículo 23. Toma minha terra, ó rei, toma, meu senhor, para si, faça dela o que bem lhe parecer, mas eu não vou lhe dar só a terra não, eu lhes dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, eu dou tudo. Perceba vocês, eu não estou dizendo com isso, só abrindo um parênteses, nós estamos vivendo numa época que falar de dinheiro é muito difícil. Eu não quero que vocês venham aqui e dê tudo para a igreja, não é nada disso. Eu sei que a gente confunde às vezes igrejas neopentecostais falando de contribuição. Eu quero que você perceba o que o texto nos ensina acerca de voluntariedade. Não quero ganhar nada com isso. Lembre-se que pastor presbiteriano não recebe porcentagem de dízimo. Nós falamos o que a palavra ensina, e é isso que eu vou fazer aqui. Note o coração voluntarioso de Ornã. Este homem de Deus, quando percebe que é para Deus, ele está disposto a fazer o que é necessário. Ele vive daquela terra. A família dele come daquele lugar, mas ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa para Deus. Eu dou minha terra, ainda vou tirar da minha reserva, porque eu vou lhe dar o trigo para fazer as ofertas, eu vou lhe dar as lenhas, que eram caríssimas, para fazer fogueira, caríssimas. Eu lhe dou tudo que o senhor precisar. E Davi diz assim, o senhor não me entendeu, Ornã. Olha o versículo 24, eu não quero isso, eu quero pagar por isso. Você não entendeu, eu não tomarei o que é teu para ofertar a Deus. Eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe nada. Isso é o preço da minha espiritualidade. Se é o preço, eu farei. Eu não posso usar da sua oferta. Eu não posso usar do seu chapéu. O Senhor pediu para mim, para que eu fizesse a minha oferta. Eu farei, não outro. Eu, Ornã, a minha espiritualidade tem um custo. Eu preciso me envolver. Eu preciso contribuir. Eu preciso me entregar. É isso. O meu bolso, Ornã, também precisa se converter. Porque um bolso convertido é reflexo de um coração convertido. Então eu preciso ofertar. Quanto custa? E Ornã deu o preço. E deu um preço justo. Você viu o preço? Versículo 25 diz o preço. 600 ciclos de ouro. Sabe quanto equivale isso? 250 mil reais hoje. O equivalente a 250 mil reais. Ele pagou pela terra. O preço justo da terra. Certa vez eu fui conversar com uma senhora aqui dessa igreja, perguntando se ela poderia contribuir com um jovem para um acampamento. Esse jovem estava sem condições financeiras, era a primeira vez que eu fui falar com ela, eu estava bastante sem jeito, né? Imagina, pastor novo, recém-chegado, primeira vez que vai na minha casa, vai para pedir dinheiro. Vocês riem? Eu estou falando sério, eu já fui daquele jeito, cheio de dedos, né? Totalmente assim, com jeito, para que a pessoa não me interpretasse mal. Não era dinheiro para mim, eu precisava abençoar a vida de um jovem. Fui lá conversar com ela, e para que ela não confundisse a minha atitude com um abuso, com muito jeitinho, eu fui dizendo, olha, a senhora, eu quero me perdoar, né? Espero que a senhora não se incomode com a minha atitude, mas eu preciso muito abençoar a vida de um jovem. A senhora teria condições de contribuir conosco? Ela respondeu, pastor, os meus recursos são de Deus. Eu só os administro.
Eu preciso mesmo que o Senhor venha falar comigo. Porque quando o Senhor vem falar comigo, sempre que há uma necessidade, o Senhor é que me faz um favor, porque o Senhor me dá a oportunidade de eu contribuir com a obra do Senhor. É isso. Essa é a perspectiva. Eu saí de lá com o meu coração tranquilo, leve, porque ela compreendeu que ela é participante da obra de Deus, quando sustenta a obra do Senhor. Ela participa, e ela o faz por meio da sua contribuição. Irmãos, essa é a percepção do rei Davi, depois do entendimento, depois que a sua maturidade foi alcançada. Essa é a percepção dele, quando ele diz: eu não posso que você, Ornã, fique com o meu privilégio de contribuir. O privilégio é meu, o Senhor pediu para mim, eu farei. Entregar o dízimo não é uma obrigação, entregar o dízimo é um prazer, é um privilégio, é uma alegria, é uma regalia que o Senhor te dá. Não deve pesar no seu coração, deve fazer com disposição. E o dízimo é uma parte daquilo que nós recebemos, que é para o sustento da casa do Senhor. E os 90% que nos restam é para a gente administrar bem, é para a gente usar em favor da minha família, dos meus recursos, dos sonhos, mas também louvar ao Senhor por meio de ofertas específicas. É muito normal a gente sair à rua e ver pessoas passando necessidade, instituições que precisam do seu auxílio. Não é do dízimo que eu tiro isso, eu tiro dos 90% que me sobra. Dízimo quem administra é a igreja. Oferta quem administra sou eu, você, cada um de nós. É a Bíblia que nos ensina a fazer isso. Mas nós só somos capazes de entender oferta como privilégio quando eu estou disposto a pagar o preço pela minha espiritualidade. Diante do Senhor, toda entrega tem o seu preço. Isso significa, em primeiro lugar, assumir a consequência dos seus erros. Em segundo lugar, se comprometer com o custo da sua espiritualidade. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, isso significa ter fé no sacrifício feito por Jesus em nosso lugar. Veja isso. O desfecho dessa história é maravilhoso. O desfecho aqui é lindo. Porque diz o texto bíblico que Davi comprou a terra, edificou o altar sobre a terra, pegou um novilho e ele sacrifica ao Senhor. Versículo 26. Edificou ali, na terra de Ornã, um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos. E Davi invocou o Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Deus veio com fogo dos céus e colocou fogo no sacrifício. E neste momento, a fúria do Senhor que estava sobre o povo, o anjo do Senhor que estava com a peste, sacrificando o povo, neste momento, versículo 27, o anjo pega a sua espada furiosa e ele aguarda em sua bainha. A consequência do texto é linda. O sacrifício de Davi fez com que a ira do Senhor fosse aplacada. O que Davi está aprendendo aqui é que um sacrifício perfeito aplaca a ira do Senhor. Um sacrifício perfeito é capaz de apaziguar o Senhor conosco. Mais de 200.000 pessoas haviam morrido, mas isso não é nada perto da ira que o verdadeiro sacrifício perfeito foi capaz de aplacar. Esse cordeirinho aplacou a ira de Deus, porque esse cordeirinho representava alguém muito maior do que ele. Preste atenção em mim, olha nos meus olhos aqui. Enquanto Davi era o representante daquele povo, enquanto Davi assumiu uma má atitude diante de Deus, Davi e o povo foi corrigido. É assim até hoje. Se o nosso governo declarar guerra, a qualquer nação, independente se eu concorde ou não, eu tenho que ir para a guerra. É ou não é? Porque o meu governo me representa. Davi era o representante naquele momento. Davi representava o povo. Davi errou, o povo errou.
No momento em que Davi vai fazer uma oferta ao Senhor, ele pega o cordeirinho se torna o representante. Mas não é aquele cordeiro, não é o animal em si. É o novo representante que ele, com todo respeito e redundância, representa. O cordeirinho é o símbolo daquele que viria, do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que toma o lugar de Davi é o verdadeiro símbolo do Cordeiro que viria. O seu nome? Jesus Cristo. Aquele anunciado entre todas as nações. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele a quem o profeta Isaías se referiu. Aquele que como ovelha foi levado ao matadouro, que foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, que foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado, morto, que levou sobre si as nossas culpas, e nós o reputávamos como aflito de Deus, ferido por Deus. Aquele cordeirinho que Davi sacrifica é o símbolo de Jesus e da sua morte perfeita, que viria aplacar a ira de Deus contra nós, que iria nos livrar do inferno e que nos faria povo de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, o próprio Deus, por meio de Jesus, se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, diante do Senhor, a nossa entrega só é válida quando nós cremos nesse Cristo maravilhoso, nesse Senhor da glória, no Rei poderoso, que foi capaz de se doar por você, por mim, por cada um daqueles que, como nós ouvimos de manhã, que nele cresce. Aqui estava Jesus, ao lado de Davi, mediando, intercedendo e dando já a sua vida em seu lugar. Eu quero concluir essa mensagem com esta frase: maturidade não significa o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. Aprendam, meus irmãos, como aprendeu Davi. Entregar-se a Deus é um ato voluntarioso, é um ato de total lançamento do seu coração às mãos de Deus. Entregar-se a Deus é ser pastoreado por Deus, ao ponto inclusive de você ser corrigido, disciplinado. É essa entrega que o Senhor espera de cada um de nós, uma entrega total. Mas não é simplesmente isso. Entregar-se a Deus também significa contribuir, se envolver, e fazer isso com alegria, fazer isso não como um fardo, porque eu sou cristão, preciso fazer isso, contribuir. Não, mas é fazer com disposição, com grande júbilo no seu rosto, com um rosto alegre, formoso. Entregar-se a Deus é isso. Fazer como motivo de louvor, de adoração, como uma bênção que é. Mas não pensem vocês que nós, filhos de Deus, recebemos toda a correção de Deus. Não. A maior das correções foi recebida por Jesus. Crer em Cristo é melhorar o nosso caráter, é aperfeiçoá-lo, é ser corrigidos, é ser envolvidos. Crer na correção do Senhor Jesus Cristo, crer que Ele pagou o nosso preço, é entregar-se a Deus. Ninguém é capaz de entregar-se a Deus completamente, se não crer no Senhor Jesus Cristo. Hoje, você que nos visita, ou você que é membro desta igreja, ou ainda você que passa por aqui, não sei, que já não é a primeira vez, mas saia daqui com uma verdade no seu coração. Se você não crer em Cristo como o Senhor da sua vida, se você não se entregar a Cristo, como o apóstolo Pedro pregou e disse, nós o crucificamos, somos os responsáveis pela morte de Jesus. Quando Cristo morreu, lá estava o seu povo em suas costas, o sangue dele foi derramado em nosso lugar, e entregar-se a Deus agora,
é recebê-lo no nosso coração, é tê-lo como Senhor nosso, e só é capaz de recebê-lo quem primeiro ter os seus olhos abertos pelo Espírito de Deus. Se você é incapaz de crer, se você ainda não percebeu o tamanho da obra do Senhor Jesus Cristo por você, neste momento você precisa pedir a Deus, você precisa entregar-se a Deus, assumir a sua responsabilidade diante do reino de Deus, assumir as suas culpas, pagar o preço por elas. Tem muito pai de família que acha que vai simplesmente mudar da noite para o dia, como se não tivesse que pedir perdão aos filhos e às esposas. Tem muita mãe que acha que vai deixar o tempo tomar conta. Tem muito adolescente, muito jovem, que acha que o passado vai ser apagado sozinho. Não é assim. Somos convidados a assumir as consequências das nossas atitudes, aprender a pedir perdão, aprender a contribuir e aprender a crer em Cristo ao longo da vida, amadurecendo a nossa fé. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Portanto, não peça esmola com o chapéu dos outros. Dê você mesmo a sua contribuição diante de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite nós somos desafiados a crer no Teu santo e poderoso nome. Ao Senhor que foi ressuscitado pelo Pai eterno, que está exaltado ao lado de Deus, assentado no maior de todos os tronos. Lá subiu e lá permanece, e pôs os seus inimigos todos no estrado de seus pés. Senhor, nós cremos que o Senhor foi crucificado, e estamos absolutamente certos de que o nosso coração precisa se arrepender, precisa crer em Ti e receber do Senhor o dom do Espírito Santo, porque para nós é a Tua promessa, para nós e os nossos filhos, pois quantos de nós o recebermos e o chamarmos como Senhor, o Senhor nos faria Teus filhos. Por isso nesta noite, em nome de Jesus, toma-nos em Teus braços, receba, ó Deus, nosso louvor e a nossa adoração, como expressão sincera de um coração arrependido que temos diante de Ti. Em nome de Jesus, assim seja para cada um de nós. Amém.